E uma coisa está vinculada à outra, né? À pergunta anterior. Eu lembro muito de um debate que eu fui em audiências públicas em vários estados do país. Eu lembro de uma que eu acho que foi em Salvador, que eu fui contra a escola sem partido e na mesma audiência estava falando do Eduardo Bolsonaro a favor e o próprio Miguel Najib a favor. E além de mim falando contra, tinha uma professora que eu vou dizer que ela talvez não tenha pensado nas palavras dela, imaginando o ouvinte não do nosso campo, né? Então, em plena discussão sobre escola sem partido, ela dizia que a neutralidade não existe. Essa neutralidade, ela não existe. Então, em sala de aula, eu faço o que eu bem entender. E eu lembro que como eu não participei de debate só na academia, e nem não só no espaço escolar, ter isso, debati com o Miguel Najib no canal Futura, era audiência pública. Eu comecei a fazer um exercício muito grande de tentar ouvir os nossos argumentos do ponto de vista de pessoas que não conhecem a escola, não conhecem a universidade. E eu fiquei pensando, tá, Evandro sabe, o Fernando sabe, os estudantes universitários sabem que não existe neutralidade. E aí vem toda uma discussão sobre epistemologia, como o pesquisador é situado. Academicamente, acabou, gente. Não existe. Ninguém, com o mínimo de seriedade, vai argumentar uma neutralidade em 2023 no campo acadêmico. Então, está dado. Mas será que uma pessoa numa audiência pública, quando escuta isso, ela entende dessa maneira? Ela está pensando na discussão epistemológica? Claro que não. Então, quando ela escuta isso, e o professor diz que faz o que quiser, se eu sou um pai, algum membro, eu estou inserido numa comunidade religiosa, uma pessoa que eu confio, dentro da minha religião, um líder, me disse que os professores estão tentando atacar a religião e destruir a família em sala de aula. Eu entro numa van, junto com pessoas dessa mesma comunidade, e vou para uma audiência pública. E nessa audiência eu escuto um professor dizendo que não existe neutralidade, que ele faz o que ele quiser. Para mim, com esse argumento, a gente perde. E aí, está num texto que eu escrevi em 2016. Eu já dizia, na discussão sobre escola sem partido, se a gente quer fazer essa discussão de maneira consequente, nós precisamos reconhecer os limites éticos da nossa atuação. Eu não posso fazer o que eu quiser em sala de aula. E aí, dessa discussão, sempre que eu ia falar em eventos, limites éticos, e como é que a gente lida com isso. E aí tinha uma discussão sobre, mas a profissionalização do historiador, vamos escrever um código de ética, como é que fica isso? E assim, eu faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Ensino de História, a ABE. Nós fizemos uma mesa sobre isso, não vou lembrar o ano, se foi 2020 ou 2021, e a comunidade acreditava que a gente não tinha nem maturidade para discutir um código. E aí a própria forma do código envolvia um mecanismo que não era aquele que nos interessava naquele momento. Precisava gerar acúmulo sobre como é que a gente ia tratar essa questão. E optamos por falar, então, em compromissos éticos da docência em História. E falar nesses compromissos é reafirmar o que nós acreditamos que é importante, um compromisso com a democracia, um compromisso com o direito à educação, um compromisso com a educação em direitos humanos, educação ambiental, com a compreensão, a gente está falando de história, está falando do pensamento crítico, da compreensão das desigualdades em perspectiva histórica. Não falei de desnaturalizar a maneira como nós vivemos? Então, desnaturalizar as desigualdades sociais, as relações de opressão, é uma das nossas tarefas em sala de aula. Então, um compromisso com o direito à memória. Tudo isso a gente precisa reafirmar. Inclusive, um compromisso em discutir relações étnico-raciais, discutir questões de gênero e sexualidade. Mas, ao assumir esses compromissos publicamente, a gente também precisa assumir a responsabilidade sobre os nossos atos. Então, tornar para a sociedade pública quais são os nossos compromissos
e responder por isso. E nos fortalecermos coletivamente. Não é o professor Evandro que vai discutir o racismo sozinho na sua sala de aula. Esse é um compromisso nosso enquanto categoria profissional, enquanto professores de história. Então, nós nos fortalecemos quando a gente assume coletivamente esse compromisso. Mas a gente precisa assumir o compromisso com responsabilidade. Isso não é nos colocar, olha, eu tenho um saber profissional, eu falo sobre o que eu bem quiser. Não. Eu tenho um compromisso com o pensamento científico, acho que esse é um dos... está lá na lista, né? Compromisso com o pensamento científico. E eu vou trabalhar com esses compromissos. Só que qualquer um pode questionar a minha atuação como profissional, me respeitar como profissional. Então, se um pai... isso já aconteceu aqui no Rio de Janeiro, a gente ouviu a história num evento aqui no Rio de Janeiro. Né? Um professor de história contou que um casal de pais foram na escola reclamar que ele estava falando de quilombo. E que quilombo não era assunto de aula de história, veja bem, né? Isso não é aula de história, isso aí é doutrinação política. E aí que o próprio diretor da escola pegou e falou, não, está aqui no planejamento anual, é obrigatório por lei, inclusive, e está aqui. E aí, isso é uma oportunidade pedagógica. Se a família chega na escola aberta a ouvir alguém que não está fazendo as coisas por acaso, é detentor de um saber profissional, isso é uma oportunidade pedagógica, que venham e que escutem e que entendam, e a gente com isso está ajudando a combater a desinformação. Entende? Eu tenho gostado muito de trabalhar com a ideia da Bell Hooks de comunidade educativa. Os questionamentos ser respeitosos, reconhecendo o saber profissional do professor, eles são oportunidade pedagógica. Isso é oportunidade pedagógica. Agora, nós temos que fazer um esforço muito grande para diferenciar o que é a participação salutar, democrática, vital na comunidade educativa, porque ela é o que a gente quer participação. Se está falando de educação democrática e ensino de história, a gente quer que as pessoas participem. E o que é perseguição, o que é assédio.